Louvado seja Deus. Os irmãos sabem o que é isso, né? Um copo vazio. Esse aqui é um copo com papel picado. Esse aqui é um copo com um pouco de água. Copo vazio, representando eu e você antes de conhecer a Cristo. Qualquer vento de doutrina bateu, levou ele para qualquer lugar. Acabou para ele. Um copo recebeu alguma coisa na sua vida. Aquilo que o mundo te ensinou, aquilo que o mundo tentou me ensinar. O vento bateu. Levou ele também. Um copo cheio. Não está totalmente cheio, porque se eu colocar ele totalmente cheio aqui, pode derramar. A água representa o Espírito Santo. Aqueles que têm o Espírito Santo de Deus na sua vida e permanece firme na presença de Deus, pode bater qualquer vento de doutrina, mas ele não vai te levar para qualquer lugar, porque você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, e é o Espírito Santo de Deus que tem que estar direcionando a tua vida neste mundo. Amém? Que Deus continue nos abençoando. Agora eu convido vocês a abrir as suas Bíblias, as suas palavras, as suas Escrituras Sagradas. Quem tem a Bíblia, quem tem no celular, abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, verso 14. Hebreus capítulo 12, verso 14. Amém? Segui a paz com todos, repitam, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Novamente, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus, ela é bem clara, ela é explícita, ela revela os planos e propósitos de Deus para nossas vidas, amém? Então, quais são os planos de Deus para a nossa vida? A palavra de Deus, ela está dizendo aqui, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A palavra de Deus diz que aqueles que não seguir em santificação não vai ver Deus. Pronto, acabou o culto, vamos para casa, nós já sabemos isso. A palavra de Deus é bem clara. Eu poderia muito bem dizer isso. Mas só que quando nós falamos de santificação, a palavra de Deus, cada vez mais que você for ler esse texto, você pode ler Gênesis e Apocalipse, mas aquilo que o Espírito Santo quer falar aos nossos corações, há um leque de palavras através de um versículo, 2, 3 ou um capítulo, mas aquilo que Deus quer falar, Ele vai revelando aos nossos corações. O que é santificação? Nós sabemos que santificação é o quê? É ser separado, não é isso? É ser santo. Santo é separado. Santificação é o processo enquanto a santidade é um estado e o resultado. Santificação é o processo, santidade é o estado ou o resultado. Na teologia cristã, a santificação é a obra diária e contínua de Deus em nossas vidas. Ou seja, a santificação, Deus vai estar trabalhando em nossas vidas enquanto nós estivermos aqui neste mundo. Então, Deus vai estar nos moldando, trabalhando na nossa vida, mas para isso eu tenho que querer. Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele não nos obriga a nada. Ele não nos obriga. O que é maravilhoso mais ainda
que o Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele nos faz entender os seus planos e propósitos para nossas vidas. Né? Então Deus ele transforma o discípulo de Cristo ao passo que a santidade é o alvo final e o padrão da vida que reflete o caráter de Deus em nós. Deus ele é maravilhoso. Agora imagine você, nós estamos nesse mundo, pecadores, falhos, mas um dia nós reconhecemos que somos pecadores e que nós precisamos de Jesus na nossa vida. O Espírito Santo, ele vem e opera, habita, ele opera em nós. E hoje, como foi quem esteve participando na escola dominical, hoje nós temos um novo nome. Amém? Um novo nome. Interessante que quando eu estava meditando nessa palavra, estava vendo, né, as lições que estão sendo dadas para quem está participando, é maravilhosa, é gostosa a lição, né, que está falando sobre o que? As 7 igrejas, não é isso? As cartas que foram escritas a elas, e Deus revelando a cada uma aquilo que elas estavam fazendo, aquilo que estava acontecendo com ela. Mas o que é interessante, eu continuo batendo nessa tecla, no final está dizendo: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. O Espírito Santo ele tem falado nos nossos corações. E hoje à noite ele está dizendo para mim e para você: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Lá em Levítico, capítulo 11, verso 14, o Senhor está falando ao seu povo assim: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Consagre-se e sejam santos, porque eu sou santo. Deus, ele é santo. Então, ele requer o quê? Santidade de mim e de você. Porque ele é santo. Ele é santo. Nas Escrituras Sagradas, santidade significa fundamentalmente separação para um propósito sagrado e pureza moral. O termo original em hebraico, kadosh, e no grego, hagios, transmite a ideia de algo ou alguém que é retratado do uso comum para ser dedicado exclusivamente a Deus. Então você é exclusivamente do Senhor. Você não pertence a mais ninguém a não ser ao Senhor. Por quê? Porque cada um de nós somos comprados. Fomos comprados por um preço muito grande e que nenhum de nós poderemos pagar. Muito pelo contrário, hoje nós somos eternamente devedores para a honra e glória do Senhor Jesus. Então nós somos santificados. A santidade de Deus, ela reflete a natureza perfeita, justa e sem manchas do Criador. Deus é a própria essência de santidade. Por isso que ele está dizendo para mim e para você: sede santo, porque eu sou santo. Deus, ele é santo e ele requer santidade. A santidade de Deus, ela reflete a natureza e nós somos chamados à santidade. E quando nós somos chamados à santidade, meus amados, nós somos chamados a nos consagrarmos para termos uma vida de pureza. É fácil? Não é, porque nós estamos habitando em um mundo onde as coisas têm sido aí colocadas de várias maneiras. E aqui na escola dominical tem os professores, hoje foi citado novamente, infelizmente, há templos que são denominados de cristãos, porém as práticas fogem do padrão de Deus.
porque são costumes que nós olhamos e que são comparados com as coisas do mundo lá fora, para atrair vidas sem compromisso com o Senhor. Nas cartas, nas lições que nós estamos falando, tem lá os nicolaítas. Os nicolaítas são falsos mestres que continuam que pregam filosofias e que hoje, comparado com a situação de hoje, não é muito diferente, onde você pode fazer tudo do seu jeito, não do jeito que Deus quer. Mas a palavra de Deus, quando nós vamos para as Escrituras Sagradas, o Senhor está dizendo, sede santo. Olhe para o irmão ao seu lado e diga, sede santo, porque o nosso Deus é santo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E se nós formos ver lá em 1 Pedro, capítulo do 1 ao 16, o que é que está escrito lá? Porquanto escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Ou seja, ele está fazendo referência ao texto que eu li lá de Levítico, capítulo 11, verso 4, quando o Senhor também falou ao seu povo. Ou seja, ele está somente trazendo lembrança para os irmãos. E o texto, o título de hoje, amados, esta noite é Importância da Santidade. O texto que nós lemos, Hebreus capítulo 12, verso 14, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A pergunta é, por que a santidade é tão importante para mim e para você? Por que nós devemos, então, ter santidade ou a santificação em nossas vidas? Como já foi dito aqui, porque o nosso Deus, ele é santo. Muitos se tornaram desiludidos com um tema de santidade e começaram a pensar que isso era algo inventado pelo homem. Se você for conversar com alguém que não tem Cristo, que segue outras filosofias ou outras teorias, que não vão conforme as Escrituras Sagradas, eles vão dizer, bom, mas a Bíblia que você lê é um livro defasado, é um livro que já passou, hoje nós estamos vivendo coisas novas. E se você for falar de santidade e santificação, eles não vão entender, porque são pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus na vida deles. Mas você e eu, o Espírito Santo, ele habita em nós, ele opera em nós, para que através de nós venham conhecer o que é a verdadeira santidade. O verdadeiro Deus que é santo e requer a santidade de cada um de nós. Muitos hoje perguntam e ensinam a santidade como uma boa opção, ou um sonho que você poderia tentar obter nesta vida, mas você nunca vai alcançar. Então, por que se preocupar em ser santo? Eu vou estar compartilhando com os irmãos o primeiro ponto, que diz a respeito por que Cristo morreu por ela, pela santidade. Hebreus capítulo 13, verso 12, por favor. Primeiramente, Hebreus capítulo 13, verso 12. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Ou seja, ele está fazendo referência, quer ver? Coloque lá o versículo 13. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando seu vitupério. 14. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos que há de vir. Aqui está fazendo lembrança que quando o animal era sacrificado, depois era queimado fora do arraial. E Jesus, quando ele derramou o seu sangue, também fora da porta. E aí agora eu quero que traga lá o texto de Mateus 27, 45, 46 e depois o 50 e o 51. Desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre
toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Em alguns dos que ali estavam ouvindo isso, diziam: ele clama por Elias. O verso 50 e 51. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, do alto e abaixo. Tremeu a terra, fendeu-se a rocha. Ou seja, Jesus, ele pagou o preço para que nós também viéssemos experimentar e saber o significado de ser santo, de santidade. Ou seja, Cristo morreu por ela. Jesus Cristo sofreu e derramou seu próprio sangue na cruz para que possamos ser santos. Se alguém perguntasse para você, hoje à noite, não precisa responder, responda para você mesmo: quanto vale a tua vida? Qual o valor da tua vida? Pense nisso. Quanto vale a minha vida? Quanto vale a tua vida? Jesus Cristo, ele sofreu, ele derramou o seu sangue para que possamos o quê? Ser santificados. Ele não apenas morreu para que nós pudéssemos ser salvos dos nossos pecados. Ele sofreu para santificar. Ele derramou seu sangue para santificar o povo. E preste bem atenção. Quando eu e você, se nós rejeitarmos essa santificação, se nós não acreditarmos, então nós rejeitamos, ou seja, então nós estamos, na verdade, rejeitando a morte de Jesus na cruz. A partir do momento que eu deixo de crer que Jesus derramou seu sangue para mim ser santificado, então eu não estou crendo naquilo que ele fez por mim e por você. Eu estou deixando de crer. Mas é tremendo, o que é que diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3 e 4. Diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Quando nós falamos de prostituição, não é só pelo ato sexual, mas tudo aquilo que vai contra o padrão de Deus. Quando você deixa de adorar a Deus e passa a adorar a deuses, você está se prostituindo. Quando você deixa de buscar santidade e busca outras coisas no lugar de santidade, você também está se prostituindo. Então, a palavra de Deus, ela diz: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. A vontade de Deus é que você, eu, todos nós venhamos nos santificar cada vez mais. Amados, até que nós sejamos cheios do Espírito Santo de Deus e completamente santificados, não somos tudo de Cristo quer que sejamos. Precisamos ser cheios do Espírito Santo para que o Senhor possa operar nas nossas vidas.
Porque quando o Espírito Santo ele opera em nós, então a vontade de Deus vai se cumprir em nós. Mas para mim ter o Espírito Santo de Deus na minha vida, para que você tenha o Espírito Santo de Deus na sua vida, é preciso nós o quê? Nos arrependermos. Então, o primeiro passo nós já demos. Foi quando nós reconhecemos que Jesus Cristo é o Senhor. Quando eu me arrependi, quando você se arrependeu, e reconhecemos que Jesus Cristo é o Senhor, o Espírito Santo fez morada. Mas só que o Espírito Santo ele não quer somente fazer morada, ele quer agir através de nós. Para isso, nós devemos crescer espiritualmente. Para crescermos espiritualmente, nós temos que estar negando a nós mesmos, para que a vontade de Deus se cumpra em nossas vidas. Jesus Cristo morreu para a nossa santificação, e esta é a primeira razão pela qual é tão importante para nós. A santificação é importante porque Jesus morreu por mim e por você. Amém? Então, amados, quando nós paramos para meditar na palavra de Deus e temos essa plena consciência que eu tenho que me santificar, porque Jesus morreu pela minha vida, quando você tem essa plena consciência que Jesus morreu pela tua vida, glorifique ao Senhor, porque nós sabemos, se nós estamos vivos, porque Deus ele tem um plano em nossas vidas, e Ele quer cumprir esses planos. Não é porque nós somos melhores do que as pessoas que estão lá fora que conhecem a Cristo, que não conhecem a Cristo, perdão. É porque nós reconhecemos quem nós somos e que precisamos dele. Nós necessitamos de Deus. Aqueles que não conhecem também necessitam do Senhor. E nós estamos aqui, nessas quatro paredes, porque Deus ele está nos aperfeiçoando para buscar aqueles que estão lá fora, para que eles também experimentem daquilo que nós experimentamos, para que eles também experimentem do agir do Espírito Santo de Deus na vida deles. O segundo ponto, porque a natureza carnal nos domina sem a santificação, sem ela. Por isso que nós precisamos nos santificar. Porque sem a ação, sem essa ação de santificação, a nossa natureza carnal, ela nos domina. Se eu abrir mão da santificação, o velho homem que há, ele vem e age. Mas para isso, é por isso que eu tenho que me santificar, você tem que santificar todos os dias. Todos os dias. Romanos 7, 20 e 24. Vamos ler junto? Romanos 7, o verso 20 e 24. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu que o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante do homem interior tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem está falando isso? Paulo. Então ele estava tendo uma guerra. Uma guerra. Paulo ele escreveu estes versos, descrevendo sua batalha para cumprir toda a lei do Velho Testamento. No entanto, ele reconheceu que a natureza do pecado em seu coração e lutou com ela para tentar superá-la, licença. Paulo, ele teve essa guerra, ele estava lutando. Quanto de nós não lutamos também?
Quantas e quantas vezes nós fazemos algo que não queremos fazer? Porque nós sabemos que o Espírito de Deus, ele sempre vai estar ali trabalhando no nosso íntimo. Se eu for xingar alguém, o Espírito Santo, olha, não faça isso. Se eu for querer me levantar contra uma pessoa, o Espírito Santo, não faça isso. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela habita em mim. O Espírito Santo de Deus habita em mim. Hoje, já não sou mais aquela velha criatura que eu era. Hoje, Jesus me fez uma nova criatura. Torno a repetir como foi declarado aqui na escola dominical. Hoje nós temos, eu e você, temos um novo nome, uma nova identidade. Como eu já falei em várias pregações e outros pregadores também, lá fora as pessoas olham para cada um de nós como um homem e uma mulher de Deus. Somos diferentes para eles. E nós somos observados nas nossas atitudes, ou seja, o nosso testemunho fala muito mais do que as nossas palavras. E eu trago lembrança novamente, eu tenho que viver o que prego e pregar o que vivo. Você tem que viver o que prega e pregar aquilo que você vive. Você tem uma nova identidade. E o Senhor está falando para mim e para você, sede santo, porque eu sou santo. Quantas e quantas coisas que a gente olha aos nossos olhos, que parece que não tem nada a ver, nos aprisiona. E que nós, como discípulos e discípulas do Senhor, nós temos que atentar para essas coisinhas que aos nossos olhos, parecem coisas banais, mas para Deus tem um peso muito grande, porque Deus, Ele quer que nós venhamos nos santificar. Então, Paulo, ele tinha essa grande luta com ele. Paulo, ele lutou com a natureza do pecado que estava levando a fazer coisas que ele não queria. Quantos e quantos de nós também nós lutamos contra coisas que nós não queremos fazer? Mas é por isso que a palavra de Deus nos ensina que nós devemos buscar a santidade todos os dias. Não é porque eu aceitei Jesus hoje, eu vim com a Bíblia hoje, bom, então hoje eu sou salvo, eu sou santo, eu não preciso mais buscar mais nada. Eu dou meu dízimo, devolvo o dízimo, eu faço parte do ministério de louvor, eu canto, eu toco, eu prego, eu ajudo meu irmão, não preciso mais nada. Isso aí são somente consequências. Porque santidade não é o que eu estou fazendo aqui, que todo mundo está vendo. Santidade é quando eu vou lá para o meu a sós com Deus. Lá eu vou dizer, olha, Senhor, tem misericórdia de mim. Sou pecador. Tem misericórdia de mim porque eu preciso de Ti. Isso é santidade. Santidade não é quando eu estou ajudando, dando uma esmola, não é quando eu estou dando uma palavra para alguém, isso é consequência. Santidade é quando eu estou novamente lá no meu a sós. Senhor, me perdoa, eu menti. Eu não quero mentir, Senhor, me ajuda. Ou seja, você coloca todo o seu ser diante do Senhor. Mostra quem você é para o Deus que você serve, porque Ele quer te renovar, Ele quer te transformar, Ele quer te restaurar, Ele quer te curar. Enfermidade não é somente aquela ferida que abre na nossa pele. Enfermidade pior para Deus é quando nós tentamos esconder dos homens aquilo que nós somos, mas Deus, Ele vê a mim e a você, Ele sonda os nossos corações e Ele quer que sejamos sinceros com Ele. Isso é santidade. E o apóstolo Paulo estava tendo esta guerra, mas olha o que é que ele diz lá no capítulo 8, no verso 1, do 1 ao 6. Vamos ler novamente. Porque a natureza carnal nos domina sem ela. Porque a natureza carnal nos domina, sem ela
Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz. Não. É capítulo 8, do verso 1 ao 6. Romanos. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o poder da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a ação do Senhor nas nossas vidas, quando nós buscamos santidade. O apóstolo Paulo, ele começa até a sua luta, mas ele reconhece que só em Deus ele pode vencer a si mesmo. Assim, nós não somos diferentes de Paulo. Nós temos as nossas lutas, temos as nossas dificuldades, temos as nossas guerras, mas o Senhor, ele batalha por nós, mas para isso eu tenho que buscar cada vez mais em me santificar. Você tem que buscar cada vez mais se santificar, porque é isso que Deus requer de cada um de nós. Quanto já viu a ação de um agricultor pulverizando uma planta? Quanto já viu? Eu já vi, eu tive essa oportunidade. Então, o agricultor, ele pega, ele pulveriza a planta, só que quando ele pulveriza a planta ali, superficialmente, não elimina todas as pragas que estão contaminando a planta. Porque a praga que ela penetra na planta. Eu me lembro que, quando já viram um pé de canela, quem já ouviu falar caneleira, né? No quintal da minha casa tinha um pé de caneleira. Então, eu vi o meu pai, ele cuidando daquela árvore, porque tinha uma parte do galho que ela começava a secar. Mas ele olhava assim, a árvore ainda era viçosa, mas de repente o galho secava. Ele via o pó da caneleira, no chão. Ele já sabia onde estava a praga. Ele fazia um furo, penetrava no galho da árvore, e ia certinho na praga que estava na árvore, e eliminava a praga. Assim é a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Quando nós reconhecemos quem nós somos, você abre a porta do seu coração, ele faz morada, diz a palavra de Deus, ele começa a conhecer toda a sua casa, ele vai eliminando aquilo que te afasta dele. Então Deus, ele tem plano para as nossas vidas. Por isso ele requer santidade, porque ele é santo. Cremos que é privilégio de todos os cristãos, o discípulo de Cristo, serem santificados, e que seu espírito, alma e corpo podem ser conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós devemos ser santos, nos santificar cada vez mais. Nós, eu e você, devemos permitir que o Espírito Santo faça acesso direto em nossos corações. E os nossos pecados, eles são eliminados quando nós reconhecemos e nos confessamos diante dele. A segunda razão pela qual a santidade é tão importante nas nossas vidas é porque a nossa natureza carnal deve ser removida sempre ao nos colocarmos diante do Senhor. Porque ele vai nos levar ao pecado, e se não for eliminado,
Santidade é importante porque elimina a natureza do pecado em nossos corações. Então, por isso, outro motivo de buscarmos a santidade em nossas vidas, para que o nosso pecado não venha nos afastar do Senhor, dos planos e propósitos que Ele tem para mim e para você. Então, Deus, Ele requer santidade. Por isso, o termo é o texto que nós lemos em Hebreus 12, verso 14, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Terceiro ponto, porque a nossa casa celestial, ela exige santidade em nossas vidas. Nós que estamos aqui neste mundo de passagem, quantos aqui querem estar fazendo morada no seu lar celestial? Eu quero. Mas para isso eu tenho que me santificar sempre. Porque no nosso lar celestial, não existe pecado. E muito menos pecador. Nós devemos estar firmados na palavra de Deus. Né? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Porque a nossa casa celestial ela exige que venhamos nos santificar. Se você deseja fazer do céu a sua casa um dia, você deve se santificar. Santidade, ela é luta. É luta, irmãos. É você, nós devemos negar nós todos os dias a nossa vontade. Aquilo que nós lemos no texto, quando Paulo estava relatando a sua luta, a sua dificuldade. Interessante que Jesus Cristo, 100% homem, 100% Deus, a gente conversa lá em casa, às vezes a gente olha assim, quando nós relatamos Jesus fazendo aquelas maravilhas, mas tenta imaginar ele como um homem, a luta que ele passou. Tente imaginar Jesus como homem, que é muito fácil nós olharmos ele como Deus, amém. Ele era 100% homem, 100% Deus. Mas tente imaginar ele como homem. As paixões que nós sofremos, as lutas, os medos, as dificuldades, as negações. Você for ler os evangelhos, Jesus ele foi negado. Negaram Jesus. Pregaram ele numa cruz. Só que antes dele ir para a cruz, ele sofreu outras situações que eu acho que nenhum de nós passaríamos. Tem relatos aí que a Bíblia não mostra, que dizem que colocaram Jesus de cabeça para baixo, pendurado em um buraco. Alguns estudiosos, a Bíblia não relata, eu não sei. Mas agora imagine, só o que a Bíblia relata, nós já tentamos imaginar o que ele passou. Alguém te esbofetear, alguém pegar uma coroa de espinho e cravar na tua cabeça. Alguém te chicotear e naquele chicote, quando batia na carne dele, fazia furos. Além da cruz de espinho, alguém pegar uma cana e bater na cabeça dele mesmo já estando ferida. Tente imaginar isso. E quando foi para a cruz, pregaram o nosso Deus. Zombaram dele. Despiram ele. Despiram Jesus. Tenta imaginar pegar você, tirar sua roupa e mandar você correr na rua. Você ia ficar com vergonha, né? Agora imagine o nosso Deus sendo crucificado e despido. A palavra de Deus relata que Jesus, ele derramou a última gota dele de sangue. Depois, espetaram ao seu lado, a sua costela, saiu água depois, porque todo o sangue dele foi derramado por amor a mim e a você. E nós, como discípulos de Cristo, a palavra de Deus está dizendo,
Sede santo. Sede santo. Sede santo. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É negação, amados, todos os dias. Ao levantarmos da nossa cama, é um desafio para mim e para você. Eu não estou lembrado do texto que diz que todos os dias nossas vidas nós somos como ovelhas levadas ao matadouro. Não estou lembrado se é Provérbios, não me lembro do texto agora. Quem se lembrar, por favor, me ajude. Todos os dias nós somos como ovelhas levadas ao matadouro. Se não estamos salvos da natureza pecaminosa, o trabalho não está completo em nossos corações. Se Deus não pode se Deus não pode completamente nos purificar de todos os pecados, isso implicaria que Deus não pode completamente derrotar o poder do pecado. Se nós não dermos vazão ao Senhor agir em nossas vidas, então nós estamos querendo dizer que Deus ele não tem poder para fazer aquilo que ele veio fazer por mim e por você. Deus, o grande trabalho, o maior trabalho, ele já fez, meus amados. A nossa salvação ela já foi conquistada. Agora só nos resta a obedecer ao nosso Deus. E muitas das vezes nós não queremos. E quando nós não obedecemos ao nosso Deus, nós estamos deixando de acreditar daquilo que Ele fez por mim e por você. E Ele simplesmente está dizendo, sede santo porque eu sou santo. Graças a Deus que o Senhor Ele conquistou o poder. Ele conquistou por mim e por você. E deu plena salvação aos que o desejarem. Basta nós querermos. Quando nós queremos e nos rendemos a Ele, Ele vem e opera na minha vida e na sua vida. Graças a Deus, porque Ele nos ama. Graças a Deus, porque Jesus, Ele já pagou o preço. Graças a Deus que nós não precisamos derramar o nosso sangue, mas Ele quer que sejamos obedientes. É só obedecer. Não devemos, amados, concluindo, não devemos negligenciar o único meio de abrir esta porta e aceitar aquele que sofreu fora da porta para nos santificar. O céu exige que sejamos santos, a fim de ir lá um dia. E por isso que a santidade é tão importante na minha vida e na tua vida. Se nós queremos fazer morada no nosso lar celestial, devemos nos santificar. Obedecer aquilo que o Senhor já nos deu, e já cumpriu por mim e por você. Ele só quer que nós nos santificamos. E como é que então que eu vou me santificar? Lendo a palavra, orando, se consagrando, negando a si mesmo, carregando a tua cruz, porque Jesus já carregou por nós a cruz pesada. Hoje, o que foi que ele disse? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então a ordem já foi dada, obedeça. Eu tenho que obedecer, você tem que obedecer, e assim possamos alcançar a santificação num só corpo, num só espírito, para que venhamos ser obedientes verdadeiramente no Senhor. Precisamos realmente nos curvar diante dele e deixar o Espírito Santo nos moldar em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos.
A palavra de Deus, né, fala sobre santidade. O que significa santidade? No original, no hebraico, kadosh, no grego, hagios, transmite a ideia de algo ou alguém que se retirando do uso comum para ser dedicado exclusivamente a Deus. Então você é do Senhor, você pertence ao Senhor, obedeça a Ele, porque Ele só quer que você se santifique cada vez mais, porque Ele é santo. Louvado seja o nome do Senhor. Fique em pé, igreja. Bendito seja o Senhor.